E o TRXF11 não para de cair. Eu fiz um vídeo recente, está aqui ó, há 10 dias. E olha a cotação, R$ 85,00. E se você voltar nesse vídeo, você vai ver o seguinte, que eu não compraria naquele preço. Por que eu não compraria? Porque é um fundo que tem uma alavancagem financeira tão elevada que me faz exigir um retorno bem mais atrativo. Mas e agora? A 75 vale o aporte? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Olha, se tem algo que está sofrendo nesse ano, é esse fundo da TRX, caindo 26% no ano, enquanto o IFIX cai 3,33%. E veja que toda a queda foi acelerada a partir de agosto. Você tem noção? Até o dia 30 de julho, a queda acumulada no fundo tinha sido regular, 5,78, nada preocupante. Mas a partir dali, começou uma pressão vendedora massiva de quase 22% em menos de 20 pregões da Bolsa de Valores. Será que o mercado está exagerando nessa queda? Vamos recapitular o seguinte, sem querer ser repetitivo aqui. Por que o mercado está tão pessimista a princípio com o TRXF11? Fazendo com que o indicador preço sobre o valor patrimonial da cota fique em apenas 0,78. Em linhas gerais, o fundo vem realizando aquisições agressivas, no sentido de emitir cotas do fundo para dação em pagamento. Ou seja, eu pago uma aquisição não com moeda corrente, com dinheiro. Eu pago com outro bem, dação. É uma substituição do meio de pagamento. Eu dou em pagamento cotas novas emitidas. E isso gera uma pressão vendedora, porque agora eu aumento a minha base de cotas. Essas cotas vão para a disponibilidade financeira do vendedor do imóvel, que é então quem vai adquirir as cotas, digamos assim. Tem o período em que você não pode vender essas cotas, que a gente chama de lock-up, mas ainda assim o mercado já embute expectativa. O mercado não vai esperar, o mercado já sabe que quando acabar o lock-up vai ter pressão vendedora, então ele já age agora. E agora a gente sabe que os fundos imobiliários também estão sujeitos à venda a descoberto, ao aluguel de cotas. E aí a gente está falando de um fundo com um volume negociado enorme. Olha a liquidez média diária, perto de 30 milhões de reais. Então é um fundo de extrema liquidez. Fundo imobiliário que passa de 10 milhões já é uma liquidez excelente para os padrões brasileiros. Então aqui o pessoal está realmente aproveitando a venda a descoberto. E aí a gente tem essa cota sendo amassada. Será que isso se justifica? Olha, o último movimento que tivemos aqui foi a compra de quase 10% de um shopping em Curitiba, que pertence ao portfólio da Multiplan, com um cap rate estabilizado de quase 8%. E você vai notar nas aquisições do TRX que o cap rate fica muito próximo a 8, 8,5, não vai muito além disso. Isso significa o seguinte, que são imóveis de alta qualidade. E que se eu deixar para comprar esses imóveis, a gente tem que pensar nisso também, quando o juros estiver mais baixo, eu vou pagar muito mais caro. Então, teoricamente, eu estou pagando aparentemente caro, mas porque os imóveis são de alta qualidade, de tal modo que eles ficarão bem mais caros se eu tentar deixar para comprar no futuro com juro mais favorável à economia, menos restritivo. Então as aquisições vêm acontecendo. E é um fundo de gestão extremamente ativa, é gira-gira de patrimônio, então para gerar valor tem que ser muito, mas muito competente. Então é o tipo de fundo que você tem que ter uma alta confiança no trabalho da gestão, na equipe, isso é indispensável. É claro que chega um ponto em que o preço aguenta muito desaforo, que eu brinco. Fiz um vídeo falando sobre isso em Banco do Brasil. Luan, você investe em fundo imobiliário? Eu só tenho um fundo imobiliário na carteira. Eu prefiro ações. Sempre deixei isso muito claro. Mas, a depender do preço, você pode ter uma situação de compra quase auto-evidente, que eu brinco. Claro que não sou nenhum herói aqui. Compras com parcimônia. Ainda mais num fundo que tem uma alavancagem financeira muito alta. A alavancagem desse fundo, ela está muito ligada às operações de securitização. O que eu quero dizer com isso? Eu, basicamente, pego os meus contratos de locação dos meus imóveis existentes, antecipo esses recebíveis, ou seja, os aluguéis futuros que são recebíveis, empacoto tudo isso, que é a securitização, e vendo ao mercado na forma de CRI. E aí o mercado compra, eu recebo essa grana e na prática eu estou me endividando, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo a grana antecipada, o mercado está me financiando, é uma dívida na prática, e aí esses credores, eles vão se sujeitar ao risco do recebível, que é o contrato de locação. Só que o fundo chegou no patamar de alavancagem que não dá mais. Então o que ele está fazendo? Emitindo cotas para dar em pagamento. O fundo não para, está sendo agressivo. E aí qual que é o nível de alavancagem desse fundo? Supera 30%. Eu já falei sobre isso. Então aqui o último informe mensal
mensal, ele mostra pra gente um patrimônio de 10 bilhões, né? Aqui no caso o ativo, e o patrimônio líquido efetivamente é pouco mais de 6 bilhões. A gente está falando basicamente de um passivo próximo a 3,1 bilhões, melhor dizendo. 3.100 dividido por 10 mil me dá uma alavancagem de 31%. O fundo divulga 29, é 30%, 31%. Então veja que é um fundo pesado. E eu mostrei também que dá pra gente fazer uma adaptação em avaliar essa alavancagem a partir do resultado operacional. Como que eu faço isso? Eu pego a demonstração de resultado e pego o resultado operacional dos últimos 12 meses. Então o que eu fiz? Isso aqui eu expliquei tudo com mais detalhes no outro vídeo, se você tiver interesse, tá? É só digitar Mirai Invest em TRX. Mas o que eu fiz? Eu falei, olha, vou fazer uma adaptação aqui, pegar o resultado operacional de 12 meses, 643 milhões. Vamos adicionar aqui um pequeno acréscimo de 5%, 643 vezes 1,05. Eu estou falando de 675 milhões de resultado operacional projetado. Então eu estou falando que eu tenho uma alavancagem, uma dívida líquida sobre EBITDA de 675. Eu tenho aí uma alavancagem dívida líquida sobre EBITDA, de novo, uma adaptação que a gente está fazendo aqui, de 4,6, 4,7 vezes. Abaixo de Auren, por exemplo, que bateu 5,3 vezes, mas uma alavancagem financeira considerável, significativa. Ou seja, supera 4 vezes o resultado operacional. Então isso é um problema, traz mais risco. Por outro lado, a gente está falando de um fundo que agora tem um portfólio enorme de contratos e ativos. O risco da alavancagem financeira está principalmente aonde? Principalmente vamos pensar o seguinte, ter muita vacância. O fundo tem uma vacância mínima de 0,5%, só que a vacância é atual. E se piorar no futuro? Aí depende da qualidade dos meus inquilinos, dos meus imóveis, de os contratos serem longos. E aí hoje, olha como é dividida a receita de aluguel do fundo. Pouco mais de 11% é Açaí, 10,89% Mateus, 10% Albert Einstein, 7,5% Pão de Açúcar e outro. A gente percebe que a gente está aqui diante de inquilinos de baixo risco operacional. Por exemplo, os atacadistas são empresas que, embora ostentem margens baixas, são empresas de consumo não cíclico. A gente está falando de supermercado. E aí a gente está falando de 120 ativos. Então existe um nível de concentração, sim, principalmente nesses três aqui. Risco este, contudo, que é compensado pela qualidade dos inquilinos. Mas sim, existe um certo nível de concentração. Você ter mais de 10% da sua receita em apenas um inquilino é uma aposta na saúde financeira desse inquilino. Então é um risco que existe aqui. Você tem um prazo médio do portfólio de mais de 13 anos, então contratos longos. Então nesse ponto aqui você está tranquilo. E os imóveis são de qualidade. A gente viu que o fundo compra apenas imóveis com cap rate mais baixo, sinalizando a qualidade dos imóveis. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: o mercado está batendo agora por conta dessa nova política de emissão de cotas para fazer aquisições? Ou porque o fundo de fato piorou para além disso? Como era a alavancagem financeira quando o fundo estava sendo negociado acima do valor patrimonial? É bom investigar isso para ver se o mercado simplesmente não está aproveitando agora a venda descoberta. Claro que, salvo sempre informações privilegiadas. Se tem informação privilegiada, isso está fora do seu controle, inevitavelmente. Mas informação privilegiada, em detrimento do mercado, é algo mais raro, por mais que você não acredite. Então você nunca aposta a favor de informação privilegiada. Você pressupõe que não há. Senão é inviável. É o princípio da confiança. É a mesma coisa se eu estiver no trânsito. Esse é um princípio de direito penal. Se eu estiver no trânsito, eu tenho que confiar que alguém não vai avançar preferencial. Não tem outra alternativa, senão não tem nem convivência em sociedade. Eu sei que a paranoia é complicada, um pouco é bom, mas a gente tem que ter um pouco de confiança nos outros indivíduos, senão não tem como conviver em sociedade de maneira civilizada. E aí, eu peguei aqui, aleatoriamente dos últimos 2 anos, o informe mensal da competência 3/2024, para verificar aqui a alavancagem. E quando a gente pega aqui a alavancagem da época, eu estou falando de um passivo pouco superior a 1 bilhão. Então a gente vai fazer a mesma comparação com o resultado de 12 meses da época. Resultado operacional 175. Então dívida sobre EBITDA. Olha, a situação era pior. A alavancagem era mais alta em comparação com o resultado. Loucura, né? Então eu tinha uma relação dívida líquida sobre EBITDA de mais de 6, hoje eu tenho abaixo de 5. E como que era negociada a cota? Aqui no Investidor 10 você tem o histórico de PVP, que ajuda bastante a você ter essa ideia. Mas vamos fazer o seguinte, já vamos aqui na cotação, tirar o ajuste, cotação padrão. Vamos pegar aqui, o fundo existe desde a pandemia, né? Foi aquele boom de fundos imobiliários. Ó, 110 a cota. Vamos pegar o PVP agora. PVP histórico, 0,98 em 23. Aí 23 o juro é mais baixo, né? Mas olha só, o yield quase 12%. Nesse momento, o yield projetado está muito acima disso.
qual que é o yield projetado? Vamos se basear aqui apenas no resultado operacional, que é o quê? 643. Ou resultado operacional por cota, né? 10,30. 10,30. Supondo que o fundo distribua todo esse valor, ele distribuiu até mais, né? Por causa dos movimentos que ele faz e tal. Mas só com base no operacional, supondo 100% de distribuição só do operacional. E supondo que seja 10,30. 10,30 sobre 74,20 me dá 13,88. Pressupondo um crescimento do resultado para esse ano, a gente fecha 14%. E aí eu te pergunto, qual seria um preço screaming buy? Como assim screaming buy? Gritando compra, um preço que grita compra. Eu diria que seria eu conseguir um yield recorrente, que é isso que a gente tratou aqui, acima da curva de juro de 10 anos. Porque viu, eu sou um dos poucos a falar aqui, mas você só vai ganhar dinheiro de verdade com fundos imobiliários, marcação a mercado com títulos públicos, se essa curva de juro aqui aliviar para a economia. E isso é risco fiscal. Não tem jeito, não tem mágica. E a curva de 10 anos, ó, 14,84, estrutura a termo de taxa de juros do pré. 14,85, então eu preciso ganhar pelo menos 14,85. Qualquer decisão racional de investimento, ainda mais comparando imóvel com renda fixa, eu tenho que ganhar mais. Então colocando um leve prêmio de 0,15 em cima disso, eu estou falando 15%, é o que eu preciso. Então projetando aí 10,31 vezes um aumento de 5%, 10,80 de operacional dividido por 0,15, eu tenho 72,13. Sendo ainda mais conservador, se baseando apenas no 10,31, 68,73. 72,13 mais 68,73 dividido por 2, 70,43. Portanto, na minha visão, na minha avaliação para esse fundo imobiliário, uma situação screaming buy, gritando compra, seria os R$70, ante a comparação com a curva de juro. Esqueça Selic, é curva de juro. Selic é taxa de curto prazo, não serve. Por quê? Porque título do governo me paga isso. Se eu comprar agora, se for comprar, mesmo prazo, aí ó, 14 alguma coisa, 15. Se eu ganhar isso com esse fundo, aí faz todo sentido. E aqui seria só de dividendo, porque vai distribuir tudo isso. E aí, na pior das hipóteses, em 5 anos, só a título de rendimento, meu capital já voltou. Claro, se a cota não cair mais, né? Tô pressupondo isso, que o meu payback vai acontecer se a cota parar de cair em mais ou menos 5 anos. Mas é um risco válido. Mas o TRX, por conta desse nível de alavancagem e dessa agressividade e giro constante de portfólio, é o tipo de ativo que inevitavelmente, até porque demonstrou ser perdedor nos últimos 5 anos, que é mais ou menos o prazo de resistência do fundo, é preciso ficar dentro daquela divisão barbell da carteira que eu falo, dentro ali da sua fatia de fundos imobiliários, você pode ter 10% de fundos mais arriscados e 90% de fundos ultra conservadores. Ele fica nessa fatia dos 10% menos seguros. Mas veja que ele foi perdedor a partir de 24. Ó, até 24 era vencedor. Vou até comparar aqui com IPCA e IFIX. Ó, IFIX 23 naquele período, IPCA 19, CDI 39, TRX vencendo. Tornou-se perdedor a partir de então, quando ele parou de se alavancar, porque não tinha mais espaço, e começou a brincadeira de emissão de cotas. Então é basicamente isso que está acontecendo. Como eu sempre prefiro ações, meu trade-off aqui é alto. Por isso que para mim, TRX seria nos 70 até abaixo disso. E se eu for comprar, com certeza eu vou trazer uma postagem para os membros do canal. Os membros do canal saberão. Lembrando que eu tenho uma planilha de valor intrínseco das ações que eu tenho na minha carteira pessoal e daquelas que eu mais acompanho. Essa planilha está disponível para os membros. Meu canal é focado em ações, meu público é focado em ações. Então, os vídeos exclusivos são focados em ações, mas nada impede de eu trazer um vídeo de fundo imobiliário também. Você vai notar o seguinte, eu trouxe aqui há 3 semanas sobre a recompra de cotas do GGRC, a pedido de membro. Notei muito interesse nesse assunto, mas não se engane, vai ser uma área de membros mais focada em ações. E não tem problema você ter ações e fundos imobiliários, está tudo certo. E aqui, em assinatura, você tem acesso a mais de 100 vídeos exclusivos, mais de 70 postagens exclusivas, e aqui que eu posto as operações que eu faço na Bolsa de Valores, e também vídeos relacionados à minha carteira de investimentos. E aqui você tem acesso à planilha de valor intrínseco e à minha carteira, o link do Investidor 10 compartilhado. E ainda prioridade absoluta na hora de fazer a sugestão de vídeo aqui para o canal. Teste, área de membros, clica aqui embaixo em Seja Membro, menos de R$1 por dia. Se não fizer sentido, você cancela. É facinho de cancelar aqui no YouTube, você não tem risco nenhum. E eu tenho um interesse enorme de trazer um conteúdo de qualidade, porque eu quero uma relação de longo prazo. Eu quero que você fique comigo por vários e vários anos. E eu quero te ajudar, eu quero te orientar da maneira adequada. Agora, se não for
fosse o momento também não tem problema. Só de você estar aqui comigo já me ajuda bastante, tá bom? Uma hora você se torna membro. Agora eu quero saber a sua opinião. Nesse preço aí, já começou a ficar interessante. Já começou. O yield já passou de 13%. Quase 14% recorrente. Mas eu quero 15%. Por quê? Por causa do trade-off que eu falei pra você. Minha preferência é sempre ação. Perfeito? Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!